Salve, salve você, cybernauta que se liga aqui no canal Reginaldo Prado. Estamos iniciando. Estamos começando mais um Conexão Sem Fronteiras. Sistema de bate-papo que se torna uma biografia eletrônica. Hoje, a nossa conexão vai até a cidade de São Pedro, no estado de São Paulo, uma linda estância turística para entrevistar o consultor e palestrante Haroldo Bota. O nosso entrevistado executa consultoria e palestra na empresa Feng Shui Clássicos. Trata-se de uma arte milenar chinesa de harmonização da relação entre céu, homem, terra, reunindo conhecimento de crenças místicas, astrologia, folclore, observação e senso comum. Mas o foco principal dessa entrevista é a vasta carreira do nosso entrevistado. Ator, reunindo todas as qualidades básicas, Haroldo Bota atuou por mais de 20 anos em cinema, teatro e televisão, em diversos papéis sensíveis que garantiram discussões. Podemos citar o garoto especial Marquito, da novela Aritana na TV Tupi, que era incompreendido pelo pai. O belo galã, com traços europeus, Luiz, que quebrou barreiras namorando Lelena, personagem de Iris Nascimento, a única garota negra do colégio na novela da TV Globo Marina. Até mesmo o bandido Quarentinha em Dona Beija na TV Manchete. O nosso Conexão tem a honra de entrevistar o Zezé, de O Meu Pé de Laranja Lima, na Tupi, o Dudu, de A Viagem, também na emissora pioneira, o talentoso ator Haroldo Bota. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, Reginaldo? É um prazer estar aqui com você no Conexão Sem Fronteiras. Olha, o prazer é todo nosso. Haroldo, como tudo começou há 57 anos atrás? Quem descobriu você? Na época, meu avô leu um recorte no jornal de um garoto de 8, 10 anos de idade para fazer uma novela. E aí, ofereceu para minha mãe, falou, leva ele lá. Às vezes levou. Eu também nem sabia o que estava indo fazer. Era uma novela de 1968, Ana, chamada Ana. E eu fiz um teste com mais de 300 crianças. Eu fui, acho que, terceiro ou quarto a ser entrevistado, né? E aí, logo que eu acabei, ele já falou, é você. Só que eu tive que ficar esperando mais horas lá, esperando todos fazerem a teste. Então, assim, minha carreira começou meio que por acaso. Não digo que por acaso, porque a gente traz alguma bagagem, seja dessa vida ou de outras vidas, conectadas de alguma maneira com a arte, né? E no caso, a minha de representar. Fruto do acaso, né? Sempre tem alguma coisa, né, Haroldo? Haroldo, você atuou em alguns teleteatros. A gente percebe aqui que na TV Cultura, TV Tupi, mas com apenas 10 anos, você protagonizou a primeira novela Meu Pé de Laranja Lima. Como foi para um garoto de tão pouca idade ter a responsabilidade, né, de fazer o personagem principal de um famoso livro de literatura infantil que eu acredito ser uma autobiografia de José Mauro Vasconcelos? Como é que foi isso? Olha, por sorte, né? Eu era criança, 10 anos de idade, e não tinha esse peso da responsabilidade. Era a minha quarta novela, também fiz um teste para poder participar do Meu Pé de Laranja Lima. Foi realmente o maior sucesso que eu fiz na televisão. As pessoas lembram até hoje, é uma loucura. Às vezes as pessoas comentam lá nos grupos da TV Tupi, Memória da TV Brasileira, e quando citam essa novela, isso fez parte da infância de muita gente. Então, essa responsabilidade eu não carrego comigo, mas eu carrego assim, um orgulho de ter participado, né, junto com atores fantásticos, na época, Jean Francisco Guarnieri, Eva Vilma, Carlos Aras, Beth Mendes, Nissete Bruno, ou seja, tinha um elenco fantástico. Eras, né? E marcaram a história da teledramaturgia. Exatamente. Eu tive muita sorte, né, de estar com todos eles e aprender com eles, né? Eu sempre fui uma criança muito quieta na minha, o oposto do Zezé do Meu Pé de Laranja Lima, né, que era extrovertido, sapeca, né, aprontava e ao mesmo tempo tinha um lado muito interno, né, que era na hora que ele, né, sofrido, machucado, solitário, que era quando ele sentava, né, aos pés do Meu Pé de Laranja Lima para conversar, né? Então era uma conversa interna dele com Deus, consigo mesmo. Foi um trabalho interessante, né, de você perceber, né? Por isso que acho que pegou muito as pessoas, né? Era uma viagem interna de cada um. E cada um, hoje muita gente fala, olha, eu também conversava com meu pé de manga, ou um pé qualquer outro que tinha lá na fazenda, no sítio onde as pessoas moravam, ou então iam assistir a novela na casa do vizinho, porque ainda era uma época, né, que nem todo mundo tinha televisão, né, principalmente no interior. Então as pessoas se congregavam para assistir a novela. E era uma novela das 6 da tarde, na TV Tupi, e que fez muito sucesso, né?
grato a isso, de ter participado dessa grande obra do Emmanuel Vasconcelos, né, que hoje é mundialmente famoso, né, um dos livros mais conhecidos do mundo de arte que ele tem, né. Então, eu fico feliz por isso. Não, e o que é mais importante, né? Ele era, acima de tudo, puro. Aquilo tudo era pureza de criança, né? Que o Sim, sofrimento que a infância lhe trazia da pobreza, aquela coisa toda, com o pai com todos aqueles problemas, a mãe muito sofrida, a Jandira, que era a Eva Vilma, né? Salvo engano, que ela fazia a isso. Jandira, ela era, assim, a irmã má, mas ao mesmo tempo ela amava ele e era uma família muito humana, né? Pelo que a gente percebe pelo texto. É uma história realmente belíssima que pegou o público porque justamente pela pureza que ela tinha, né? A história era pura por natureza e muito humana. As pessoas se identificavam com o Zezé, se identificavam com a Jandira, se identificavam com a irmã mais nova, que era boazinha, Godoia, né? Godoia, salvo engano. Quem fazia a Godoia nessa versão? A Beth Mendes. Beth Mendes, né? A Isso. Beth lindíssima, quando ela, eu lembro, eu tenho alguns arquivos dela no YouTube do Beto Rockefeller, então foi bem próximo ao Beto Rockefeller, ela era uma morena Isso. realmente lindíssima, né? E a Eva, talentosa, como sempre, né? Maravilhosa. Como era conciliar a infância e a sua carreira? A carga horária era bem alta, mas por ordem do juizado de menores, né, tinha uma regra, né, você tinha que fazer a tua parte, né, estudando, né, no caso eu estudava de manhã e fazia gravações à tarde e às vezes à noite. Né, então, eu tive sim uma infância, não eram todos os dias que eu gravava, mas quando eu estava mais livre, eu sempre andei de bicicleta, joguei bola, peão, pipa. Eu nunca tive uma infância anulada nesse sentido. Realmente que algumas novelas foram mais intensas, né, na carga horária, outras mais tranquilas. E mesmo durante as gravações, a gente ficava esperando muito tempo. Então, durante, né, essa espera, a gente brincava, cantava, né, então tinha coisas para fazer que não é um pinho de futebol e tal, mas geralmente quando eram cenas externas, né, que são as no sítio, na cidade, onde quer que isso fosse, a gente tinha casa com piscina, a gente ficava nadando, a gente ficava andando a cavalo, dava para curtir e perceber que a infância fazia parte também desse mundo, né, e vice-versa, né, o mundo artístico e profissional. Tava Então, se eu sempre divertindo fui. trabalhando, né? Sim, e foi uma coisa que sempre foi muito natural para mim, ter essa consciência, né, esse peso do ser profissional, de ser um ator profissional, sempre foi de mim. Isso foi desde da primeira novela. Então, isso já como uma carga, né, pessoal, interna, emocional, para desenvolver as personagens. Então, eu sou muito grato a essa fase da minha vida em que eu participei como ator profissional. Agora você atuou em diversas novelas da inesquecível Ivani Ribeiro. Salvo engano, você atuou também na Barba Azul, né? Que ficou na ilha. Deve ter sido bastante divertida aquelas gravações lá. Foi, sim. Exatamente. Essa era uma das novelas em que a gente fazia muito externa na praia, que era uma praia do Forte, lá no Guarujá. Então era uma praia deserta, só tinham os militares, e a gente ocupava aquela praia, enquanto não estava gravando, a gente estava nadando, jogando bola, o que quer que fosse. Então, legal, né? A gente tem prazeres também. Né? Às vezes, apesar da dificuldade que existia, da falta de recursos que a Tupi, né, era que não tinha todo o aparato tecnológico ou financeiro, recursos financeiros, né, para dar todo um apoio para os artistas. A gente levava isso na paixão mesmo, e por isso que ela é considerada a ilha da TV brasileira. Né? Todo mundo fazia com muita paixão, com muita entrega, exatamente tentar cobrir todas as dificuldades que existiam naquele tempo. Né? Então, muita gente que hoje está na Rede Globo, né, que é a principal TV, né, que produz telenovelas, muita gente veio de lá. Né? E antigamente tinha a TV Excelsior, que também foi uma antecessora, mas que logo desapareceu no surgimento da Globo e assim por diante. Bem, você atuou em diversas novelas da inesquecível Ivani Ribeiro. Como que era feita a seleção? O Carlos Zara ajudava ela selecionar, ela mesma selecionava, ela mesma escalava você? Como é que funcionava? Ela escalava em todas as novelas que ela fazia. Eventualmente, uma ou outra, né, que ela tentou me escalar, na personagem não batia com o meu físico, eu era muito jovem, eu era muito... Velho não digo, mas mais jovem, geralmente, né? Mas praticamente todas as novelas dela eu fiz, eu fico muito grato por ela, né? Dedicava e eu tive a oportunidade de fazer grandes personagens e de participar de obras memoráveis, né? Mulheres de Areia, A Viagem,
Meu Pé Laranja Lima, e vários outros que tem lá, que eu nem lembro agora. Claro que em cada trabalho existe, sem dúvida alguma, uma experiência nova, né? Existe um personagem que você tenha mais gostado? Que a gente fica velho, que entende os processos, né, que ocorrem durante a tua presença, né, a tua formulação de uma personagem, e cada personagem tem o seu valor. Né? Logicamente que Meu Pé Laranja Lima foi a novela mais famosa, né, que eu fiz mais sucesso, né, e a partir daí as portas se abriram, mas cada personagem é uma história. Sempre as personagens mais bem-sucedidas são aquelas que te atingiram mais profundamente. Né? Isso eu aprendi um pouco mais com o teatro. Né? Quando eu fiz o meu trabalho, o meu caminho inverso. Eu comecei com televisão e depois, só com 23 anos de idade, comecei a fazer teatro. Então, a gente percebeu que a arte tem um poder sobre a nossa... enquanto ser humano. Eu sempre acreditei, hoje acredito, de que a arte ela tem um papel fundamental no sentido de propor às pessoas uma identificação com personagens. Hoje em dia, na maioria das novelas, ou às vezes filmes, né, às vezes até peças de teatro, elas são muito superficiais e voltadas ao grande público, ao sucesso e ao dinheiro fácil. Né? Realmente você encontra um grande texto, com grandes atores, um grande diretor, né? E que, por sinal, né, porventura, possa dar lucro para os atores e para quem produziu. A TV Tupi, Haroldo, foi assim uma grande escola. E nós, público, né? Porque na época eu era garoto, eu acompanhei diversas novelas que você fez na Tupi. E, sinceramente falando, eu preferia muito mais as novelas da Tupi do que as da Globo. Ó, vamos citar aí de 73 até 78, 79, eu não trocava a TV Tupi pela Globo jamais. Eu vou citar, ó, Mulheres de Areia, ganhava lá em casa do Cavalo de Aço e do Semideus. Depois veio Os Inocentes, que ganhava Fogo sobre Terra, e por aí vai, né? A única novela que fez a gente trocar de canal foi o Julgamento, que eu achei assim muito pesada, né? Eu tinha 8 anos na época, aí eu mudei de canal e vi Duas Vidas, mas depois a gente viu o Profeta, viu Aritana, aquela coisa toda. Então a TV Tupi, ela foi assim uma grande escola, e ao mesmo tempo o público, sobretudo aqui no interior, o pessoal via muito mais, eu acho, eu tenho quase certeza. Você falou dos televizinhos, né? Por exemplo, em 73 eu tinha 5 anos e eu me lembro quando a vizinhança toda se reunia em casa para ver Mulheres de Areia. A cena do César matando a Raquel era esperada, que era o Rolando Boldrin matando a Eva Vilma. A gente ficou naquela expectativa para acompanhar. E hoje, assistindo, até vi alguns capítulos já da Cinemateca, a gente vê que era assim, comparado com as produções de hoje, claro, muito precário, mas ao mesmo tempo o talento da Eva, o talento do Rolando, o seu talento, que fazia a diferença. Então a TV Tupi foi assim uma grande empresa, né? E eu me recordo, só citando os televizinhos, a casa enchia de gente, dava o comercial, todo mundo conversava. Voltava a vinhetinha da areia lá voltando com a mulher, todo mundo calava a boca e assistia a novela com muita intensidade, dada a força que a TV Tupi tinha. Isso que é o legal, né? Hoje em dia, né, como eu faço, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Eu faço consultoria de Feng Shui. Uma vez eu fui numa casa e aí as pessoas, cada um tinha o seu quarto, e elas assistiam, às vezes, no mesmo programa, né? Cada um no seu quarto ou na sala, cada um no seu espaço. Aí dava um comercial, todo mundo saía para comentar, ou pegar uma água, ou comer alguma coisa, ou às vezes dar um oi. Né? Então, as relações entre as pessoas se modificaram muito, né? Ao longo dos anos, e principalmente hoje em dia, que a gente tem, né, a internet, né? A gente ficou um pouco fora da casinha. Botar essa forma mais abrangente de ver, de se conectar com outras pessoas, não é tarefa fácil. Outro dia que teve lá o apagão na Europa, né? Todo mundo ficou sem luz, sem televisão, sem internet. Aí eu vi um grupo de pessoas, né, reunido na praça, e alguns músicos tocando música, né, ao vivo, né, sem energia elétrica. E então foi muito legal de ver as pessoas cantando, comendo, se divertindo, né? Então acho que isso que a gente perdeu. Né? Geralmente os grandes shows hoje em dia de música, principalmente, são, né, milhões, milhares de pessoas, né? E você perde um pouco a conexão do outro. Né? Hoje em dia todo mundo lá está no celular, fazendo selfie ou gravando, e às vezes perde um pouco essa maneira mais de perceber o que está acontecendo. Então, para nós artistas, é uma grande dificuldade, né, nos dias de hoje, tentar atingir a si próprio, né, para não se deixar mover por esse lado
muito tecnológico, mas também atingir as pessoas com uma forma, ou com obras, né, que possam realmente atingir o essência do ser humano. Com a sua experiência, quais são as áreas que mais te agradam? Cinema, teatro ou televisão? Eu fiz apenas 2 curtas-metragens e uma cena num filme longa-metragem. Então eu não posso falar sobre o cinema, apesar de gostar muito, né? Hoje em dia eu assisto muitos filmes, né, na TV a cabo e tal, e eu sinto que assim, o cinema ele reúne a possibilidade de você trazer uma obra artística, né? Um livro, né, um texto, juntamente com a cenografia, com a música, com a fotografia, com a interpretação dos atores, com a direção, ou seja, ele reúne tudo. Isso dá isso uma obra fechada, bem elaborada. É tudo muito corrido. Geralmente tem 100, 150, 200 capítulos e é uma correria. Você mal tem tempo para você se aprofundar na personagem, de estudar. Às vezes você recebe num dia para gravar no outro. Né? Principalmente os atores que eram os principais, geralmente ficavam de madrugada tentando estudar os seus textos para chegar no dia e fazer de acordo, né, com o que era pedido. Tem o seu lado bom, ele atinge mais gente, com certeza, né? Você atinge um nível de usar tudo isso, né? De chegar nos rincões do Brasil e até do mundo hoje em dia. Dá fama, te dá visibilidade, te dá dinheiro, né? Mas tem essa coisa da superficialidade nos dias de hoje, né? Então são raras as obras, geralmente as minisséries ou teleteatros, que hoje em dia já não tem tanto, né? Que podem fazer um trabalho mais elaborado. E o teatro ele acho que é a base de tudo, né? Tem milhares de anos e faz com que você realmente se perceba mais, enquanto de uma percepção além do que está sendo proposto do dia a dia. Então, através do teatro, eu tive a oportunidade de conhecer várias histórias, vários países, né? Às vezes não fisicamente, mas através dos livros e das histórias dessas personagens. Então, você, além de todo um trabalho de laboratório que a gente desenvolve, tem um prazo de 2, 3, 4 meses, às vezes, depende da peça. Às vezes, as peças comerciais, você tem um mês e meio, no máximo, para ensaiar e botar já em cartaz. Então, são 3 linguagens, mas que dependem basicamente do trabalho do ator. O trabalho mais essencial para o ator é até a inteligência artificial, que pode transformar você num ator, com a tua voz ou com a voz de outro, com a tua imagem. Então, a gente vai chegar, já está chegando nisso, daqui a alguns anos, isso vai ser até um problema para artistas. É uma pena, né? Infelizmente, o talento não pode ser substituído pelo robô, né? Pela inteligência artificial, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sobretudo obras, né, que foram feitas, que podem ser, já existe a pirataria há mais de 20, 30 anos, aquela coisa toda, né, que já começou a inteligência artificial, vamos dizer assim, há 30 anos era pirataria, e hoje, lamentavelmente, né, as coisas só pioraram nesse sentido. Agora, vamos mudar um pouquinho o nosso foco, falar da novela Marina. Foi a sua estreia na TV Globo, né, quando a TV Tupi, infelizmente, fechou as portas em 80, e sabiamente você, o Edson Celular e a Beth Goulart foram todos para a novela Marina, junto com o Carlos Zara, que já tinha tido uma experiência antes na Globo, e depois foi para a Tupi e depois voltou. Bem, em 1980 nós estávamos ainda no período ditatorial, aquela coisa toda, e você fez um personagem muito interessante na novela Marina. Você fazia o Luiz, né? Personagem que quebrou barreiras namorando a Lelena, personagem da Iris Nascimento. É uma bela moça que sofria racismo no colégio. A dica que você recebeu do autor Wilson Aguiar Filho, do diretor Erval Rossano e do autor do livro Marina, que era o nosso querido Carlos Heitor Coni. Como é que foi? Realmente foi uma personagem muito interessante, né? A própria relação dos dois, né, era bem conflituosa por causa da família, da sociedade, assim por diante. Infelizmente, naquela época, esse tema não foi explorado como devia. Existia, logicamente, a gente era um dos temas, né, adjacentes, coadjuvantes, né, mas com a Denise Dumont, que era a Marina, juntamente com o Lauro Corona. Então, a gente tinha a nossa parte. A gente teve grandes momentos assim que foram memoráveis, pelo menos para nós, mas não teve a dimensão que teve depois algumas novelas posteriores, que teve relações, pelo menos na Rede Globo, tive nenhuma sujeito maior com relação a isso.
Esse é um dos problemas que acontece na televisão. Hoje em dia acho que está um pouco diferente. Existe agora, né, uma preparação de elenco, existem alguns estúdios, principalmente a Rede Globo tem um estúdio, né, de atores para você trabalhar com isso. Antigamente não tinha, era na raça. Né? Eventualmente se comentava um pouco com um ator ou com outro, que você tivesse alguma dúvida, alguma pessoa mais experiente, mas nesse caso, né, como eu já era adulto e cada um meio que se virava, eu fui de acordo com a intuição. Muitos personagens que eu desenvolvi, que eu formatei, foram baseados nisso, né? É lógico que você tem um estudo prévio daquilo que você imagina querer fazer, mas né, é na hora que acontece. E às vezes a personagem ela se desenvolve a partir da tua interpretação, do teu empenho, né? Então, principalmente tem isso. Se a personagem está pegando, o autor vai lá e te dá mais cenas, te dá mais oportunidades, né? E vice-versa. Se o personagem pode até ser bom, o tema é legal, mas se a relação entre as personagens não rola, não acontece, você vai ficando de lado. Então tem um pouco isso na vida de um ator, né? Nem sempre a gente consegue fazer o melhor, né, numa novela, ou ser visto, né, ou ser tá em destaque, mesmo tendo trabalho, né, no caso essa questão racial, é, como base, né? No caso Marina, ela foi uma das paralela, uma trama paralela. Sim, sim. Mas é brilhantemente. A gente, quem tem boa memória, que acompanhou a novela, viu esse núcleo bastante interessante, né? Que foi realmente uma relação racial, né? Interracial, que foi, assim, muitas pessoas que assistiram a novela discutiram muito bem, né? Agora vamos voltar um pouco mais no tempo. Vamos voltar um pouco mais no ano de 1975. Olha só, as novelas de Ivani Ribeiro eram muito humanas. Haviam belíssimas cenas da família brilhantemente interpretada pelo seu núcleo. Tanto você, quanto o Richelli, quanto o inesquecível Altair Lima, emocionou muito o público. Dentre as cenas, eu posso destacar aquela que o César, aconselhado pelo amigo Alberto, que era o Rolando Bodrim, é convencido a não destratar os filhos para que eles não sentissem a falta dele, uma vez que ele sabia que ia morrer. Ele estava desenganado pelos médicos. Depois tem aquela cena do sapato que ele pede para deixar na porta do quarto dele, que ele vai engraxar novamente. É uma cena muito bonita. Pode deixar os sapatos na copa. Eu vou engraxar. Havia uma amizade tão bonita para que a cena ficasse tão humana entre vocês três? Trabalhar com pessoas sensíveis, no caso, o Richelli, o Altair Lima, e outras pessoas, esse era o nosso núcleo. É muito legal, né? Pessoas na nossa vida que tem uma certa conexão, e não dá para você tirar isso. Então, outras pessoas que têm isso, essa empatia e essa conexão imediata, tudo que vier a partir daí, no caso nosso, a arte, né, de interpretar, funciona, né, dá liga. Né? Então, nem sempre, às vezes, você pega às vezes dois atores muito famosos, mas às vezes não dá liga, e a coisa não acontece. Né? No caso, aconteceu, né? Porque a gente tinha essa coisa do Tupi, que era essa grande família, né? Tava todo mundo lá envolvido no trabalho, tinha essa coisa do eu sou mais, eu sou menos. Né? Logicamente, tinha os atores principais, os atores coadjuvantes, os figurantes. Isso sempre existiu. Né? Mas existia a camaradagem, e isso se refletia no trabalho. Então, realmente, cada um com o seu talento, com sua capacidade, né, de interpretação, de interação, de perceber o que a cena estava pedindo, justamente com o trabalho dos diretores, isso sempre foi um grande prazer, né, de estar lá, de fazer aquilo que a gente gostava, com gente que a gente gostava e fazendo um trabalho que realmente atingia as pessoas, né, acho que na essência, né, um pouco disso que falava do mundo espiritual, né? Que nem sempre todo mundo entra abertamente. Então essa novela foi uma grande abertura para a visão espírita, né? Então foi uma grande obra. Eu fico feliz por ter participado dela. Sem dúvida alguma, né? A gente assiste a alguns capítulos, ela não está completa, a gente vê pelo YouTube, pelo site da Cinemateca, né? O Uhum. trabalho foi muito bem feito, né? Foi muito bem elaborado, muito sensível, acima de tudo, né? Aliás, o elenco todo tá de parabéns nas duas versões. Mas a versão da Tupi, até porque eu era garoto, eu tinha 7 anos na época, né? E quando passou a Viagem da Globo, eu já tinha 26 anos, enfim.
foram 19 anos de diferença. Eu tinha 7 anos e foi, assim, um grande impacto, né, a gente queria ver, cada vez que aparecia o Alexandre, a gente morria de medo, aquela cara ruim, aquele negócio todo, né. E o Everton de Castro, né, ele fazia o bonzinho, né, na novela anterior, que era Ovelha Negra, que ele era o Bentinho, e depois ele passou a Isso. ser o ruim, né. Então via a versatilidade dos atores, né. A interpretação é esse, né? Você um dia está fazendo uma coisa e no outro dia, ou até mesmo na mesma personagem, você faz o oposto daquilo que está sendo proposto, né? Por isso que a gente, de uma certa maneira, nós artistas, né? Seja principalmente na arte de interpretação, a gente é visto como figura diferente, né? Porque a gente está às vezes à frente do que o tempo, né, atual te propõe. Né? Lógico que a gente às vezes traz toda a informação dos antigos, dos ancestrais, né, dos antepassados, né, que nunca perderam a sua essência e que vem permanecendo ao longo dos tempos. E quando a gente atinge isso, nessa novela, também foi essa possibilidade de atingir mais pessoas com um tema muito sensível. Então, a arte de representar, ela é muito interessante para quem se dispõe a vivê-la com intensidade. Não é fácil, né? Não é uma carreira, que legal, todo mundo vê só o lado glamour, né? O sucesso, o dinheiro, a fama, tudo é muito legal, mas tem um lado B da coisa também, né? Tem um lado duro, difícil, de muita inveja, de muita Puxada de manipulação, tapete, né. né? Tem de tudo. Então, assim, não adianta você achar que tudo é as mil maravilhas. Eu, graças a Deus, tive minha mãe que me acompanhou até os 16 anos de idade, né? Porque a gente sabe que, né, criança nesse meio pode sofrer consequências, né? Hoje em dia a gente vê histórias, né, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, a gente vê lá cinema e tal, é uma área bem complicada, né? Então, se você não tiver uma cabeça boa, você embarca nessa história. E aí depois não tem como sair, né? Ou você sai muito machucado, muito ferido e abalado emocionalmente, né? A gente vê figuras que eu vi muita gente, né, subir, né, fazer um grande sucesso e depois, 3, 4, 5 anos depois, sumia. Então, não dá para você ficar se fiando um pouco naquele sucesso momentâneo. Ele é interessante, faz parte do processo, mas para você permanecer nesse meio, tem integridade, porque senão. Muita maturidade, né, apesar da pouca idade, né, Haroldo. Você Sim, eu começou muito tive. cedo, mas eu acho que você teve uma base muito boa na sua família, que te preparou muito bem para essa carreira, que é uma carreira, convenhamos, muito difícil. Glamurosa sim, muito boa sim, Uhum. ser reconhecido, enfim, ser paquerado. Imagina você com aqueles olhos azuis, aquela coisa toda, a meninada achando, né, com certeza. É aquela história, a inveja dos outros garotos, e a inveja também dos atores, que nem sempre tem todo mundo de bom caráter, né, e enfim, pode causar um sério problema, né. Haroldo, o Marquito de Aritana era considerado especial. De que forma você preparou esse personagem? Tinha, na época, 18 anos, e quando eu conversei com a Ivani Ribeiro, ela propôs, né, essa personagem, eu falei, como é que eu faço, né? Eu vou visitar alguma pessoa, alguma instituição que possa me ajudar? Eu falei, não faça nada. Haja como se tivesse 8 ou 10 anos de idade. Sim, era meio que retornar à minha infância, né, e agir com isso. Então, quando você age com uma criança de 10 anos de idade, tendo um cara de 18, né, que não bate, né? Então, é lógico que havia essa percepção, né, percebiam aquela personagem, né, dizendo aquela personagem que tinha essa linha de expressão. Então, ele tinha essa pureza de criança num corpo já formado de adulto. Infelizmente, na Tupi, a gente não teve essa coisa de laboratório. Isso aconteceu mais na Rede Globo, que começaram a fazer isso, trouxeram todas as informações dos Estados Unidos, que tinham, né, geralmente nos filmes, né, esse pré-trabalho de você desenvolver a tua personagem. Então, você corre atrás. Logicamente, tinha alguns atores que já tinham isso, que já tinham mais tarimba, geralmente recorriam a essas experiências, né, externas. Então, mas eu não tive nenhum. Apenas voltou à sua infância, né. Você tem que ter dentro, você tem uma linha de trabalho para aquela personagem. E você não pode sair dela. Se você esquecer, você perde o fio da meada. No caso, né, a gente tem essa possibilidade de entender o que você está fazendo, né? Por mais que às vezes a televisão seja essa coisa corrida que não dá tempo para você aprimorar, mas tem o diretor que às vezes percebe
enviesada de ver uma cena ou uma emoção, e ele te ajuda a ou se recompor, ou às vezes extravasar um pouco mais. Então é um trabalho conjunto, né? Mas o trabalho do ator ele é muito individual e de pesquisa interna. Isso que é o grande trunfo, né, dos artistas, de terem a possibilidade de se conhecer através da arte. Sempre o barato, né? Acho que o barato é justamente isso, né? A gente estava falando sobre o Everton de Castro, agora vamos falar de um outro personagem que você fez, olha só. A profissão de ator requer muita versatilidade. Como foi para você, com essa cara de bonzinho, interpretar o bandido Quarentinha na polêmica novela Dona Beija? Eu vou até fazer uma observação, o Haroldo, que eu estava verificando a cena em que o Quarentinha invade o quarto da Dona Beija. Aí um internauta falou que o Quarentinha tinha o rosto de um cangaceiro do Lampião, o outro parecia, chegaram a comparar com o Lázaro, aquele bandido que, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas eu sempre tive o Haroldo com aquela cara de bonzinho, e não é, talvez os olhos claros, ele traz a aparência do bonzinho e do ruinzinho ao mesmo tempo. Então, eu não tinha feito nenhuma novela ainda lá na TV Manchete. O Erval Rossano que estava dirigindo, que tinha me chamado para fazer Marina na Rede Globo, então ele conhecia meu trabalho. E aí ele falou assim, Haroldo, quero que você faça uma personagem, eu não sei que hora você vai entrar. Então a novela começou, eu já estava no meio, ele me chamou, falei, mas espera. Eu esperei 2, 3, 4 meses, ela espera infindável. Não sabia que personagem que era, né? E aí, no dia, na sexta-feira, ele chamou, vem amanhã, na quinta-feira, né? Ele vou lá quarta, vem amanhã, tá passagem lá, vem pra cá e tal, vai já no figurino, já escolhe a tua roupa, você vai fazer essa personagem, quarentinha, não sei o quê, papá. Cara, como é que você prepara uma personagem essa que tem uma intensidade? Ela era chamada de quarentinha, porque ele já tinha matado mais de 40. Então, um jovem, 16, 18 anos, 20 anos, sei lá quanto de idade que ele tinha, né? Mas que tinha essa carga pesada, né? Imagina. E aí, como é que faz para fazer isso, né? Eu tive essa cara, sempre tive essa cara de bonzinho, de galanzinho e tal. O que você faz para ser um bandido? Logicamente, eu deixei a ser, uns dias antes, ele tinha falado, deixa a barba crescer, não sabia por que e tal. Tinha ainda barba errada, era mais umas penugens do que uma barba. E aí eu fui lá para o figurino, né? Figurino, e eu comecei a escolher, né? A roupa, não sei o quê, botei a faixa, e aí botei uns anéis, né? Os anéis tinha a ver com, né? Cada anel que eu botava no dedo era de um que eu tinha matado e tinha tirado, né? Esses pertences das pessoas. Ou seja, a gente vai criando uma personagem. No caso, foi de um dia para o outro. E, por sorte, encarna. Então, quando eu fiz isso, eu escureci a minha cara, pedi para uma criadora fazer as pessoas ficavam me olhando assim, quem é esse cara que está fazendo isso, né? E ficava andando meio misterioso pelos corredores e tal. Ninguém entendia, mas sabia que era o tal do Quarentinha. Então, durante, né, a espera, eu tentava, de alguma maneira, trazer essa energia, né, essa aura desse bandido. E foi muito interessante, porque as pessoas, de alguma maneira, até mesmo os atores, ficavam impressionados. Falei, pô, o que é esse cara? Por que ele está... Então, foi mais falado do que as cenas, né? Eu tive, acho que, meia dúzia de cenas. E enquanto estava sendo falado, eu não sabia que eu ia ser o Quarentinho. Então, se eu soubesse, eu já tinha uma noção. Que eu assistia a novela, não com toda a assiduidade, né? Que eu nem sabia se eu ia fazer mesmo. É interessante, muita gente se lembra dele também, e eu fiquei muito feliz de participar e de criar, né, essa personagem com essa carga emocional, né? No caso lá da cena com ela queria que eu a matasse, ela queria estar lá no processo dela pessoal e queria que o Quarentinha fosse lá e matasse ela, mas o Quarentinha não queria isso, queria outra coisa. No caso, ele não conseguiu efetuar, né, a ação que ele desejava, chegar nos policiais, ele levou um tiro na perna. Os policiais pegaram ele, né? Na Isso, cena. daí ele saiu correndo e ainda conseguiu fugir. Mas então foi muito interessante. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer várias personagens assim, diferentes, né? É legal, porque às vezes você fica apenas ligado, né, com uma personagem. Ah, o cara é galã, faz o bonzinho, ou só faz o herói. E não é. Que bom que eu tive essa oportunidade. Logicamente que eu parei, depois de 22 anos como ator profissional, eu parei e fui fazer outras coisas, né? Mas eu tive a oportunidade, eu fiz muita coisa diferente. E isso te dá uma experiência de vida que acho que isso é bem legal e bem interessante para quem se desenvolve na arte de intérprete, ou músico, ou diretor, não importa, né? Com isso faz com que você realmente cresça um pouco mais.
nos dias de hoje. A pergunta que todos que admiram o seu trabalho quer fazer, e o que a gente quer saber, porque afinal de contas somos seus fãs, por que Haroldo Bota se afastou da arte de representar e, pelo que eu apurei, desde 2011, quando você dirigiu a peça da sua autoria Alquimia de Shakespeare, você passou a se dedicar à consultoria e palestras na empresa Feng Shui Clássico. Por que você não mais se interessou pela arte de representar? Olha, foram uma série de fatores, né? Na época eu estava fazendo teatro com um grupo de teatro e eu estava no Teatro do SESI fazendo uma peça chamada Confusão na Cidade. Eu tinha sido chamado para fazer a peça e eu não sabia. A peça, o Teatro do SESI teve na época, né, uma coisa assim de fazer comédias, né, que atingiam um grande público, eram peças gratuitas, então tinha 500 pessoas todos os dias na plateia. Comédias mais simples, né? E comer pizza, ir para casa e esquecer que passou pelo teatro. Então eu sempre tive, como estava envolvido com teatro alternativo, mais um trabalho de pesquisa, né, de laboratório realmente mais intenso, eu fui chamado, e aí quando eu li a peça, tinha duas famílias, são a família dos Zapatas, né, e a família dos Bota, que é o meu sobrenome. Eu falei, olha, que interessante, né, que passava em Chioggia, que é ali uma ilha, Veneza, perto de Veneza. Eu senti um chamado para combinar praticamente um dos meus últimos trabalhos como profissional. Eu fui chamado, foi muito legal, só que um dia eu estava envolvido com outros conhecimentos. Eu estava com 28 para 29 anos. E, geralmente, para quem estuda um pouco de astrologia, é a chamada Revolução de Saturno. Saturno é aquele que nos cobra, né? Que nos chama na disciplina. Você, olha, e aí, o que está fazendo na tua vida? Então, eu senti um chamado naquele momento de pesquisar a vida de Jesus, de São Francisco, Lao Tse, todo o lado espiritual, né, de alguma maneira, foi chegando na minha vida e isso ficou muito forte. Que um dia eu estava em cena e aí eu senti adivinha, entrou pelo meu ouvido aqui, eu continuei falando uma frase, mas era como se eu estivesse vendo o Haroldo lá de dentro, lá sei lá de onde, esse papagaio repetindo uma frase. Isso durou 1,5 segundo, 2, mas pareceu uma eternidade, porque parecia que eu ia cair ali no palco e ia morrer. E aquilo saiu por outro ouvido e eu continuei a peça. E falei assim, olha que interessante, né? Que coisa louca. Você está, né, interpretando uma personagem e de repente você vê que aquilo lá era apenas uma forma mecânica. Eu tive essa desconexão, né, ou uma conexão maior de entendimento. Eu falei, olha, como é que funciona isso? Eu estava envolvido com alguns grupos espiritualistas e eu decidi que não queria mais participar. Senti que tinha dado para mim, né, outros patamares. E que a arte, naquele momento, não estava me dando. Né? Fui para fazer um retiro numa comunidade. Fui numa segunda-feira, ia passar meu aniversário de 30 anos. E aí, na quarta-feira, eu tinha que estar de volta e eu não voltei. Eu tive alguns insights, algumas histórias passaram pela minha cabeça, não vou voltar. E eu não voltei. Né? Na quarta-feira eu não voltei, na quinta-feira eu não voltei. Meu pai, minha mãe preocupados, minha esposa à época também, cadê você? O que aconteceu? Né? E aí a pessoa que dirigia aquele espaço, aquela comunidade, falou assim, Haroldo, vai lá, resolve o teu problema, depois você volta, porque as pessoas estão ligando aqui, não estão sabendo o que está acontecendo, vai lá, resolve. Tá bom. Eu voltei na sexta-feira, e aí minha esposa também não entendeu o que estava acontecendo. Lógico que ela percebeu o que é, porque eu já estava nesse processo, né, de autoconhecimento, mas quando eu cheguei lá no teatro, né, metade do elenco olhou para mim e falou assim, olha, quem é você, né, seu antiprofissional, seu babaca, o que quer que seja. Não falaram diretamente, mas pensaram. E a outra metade falou, que bom, Haroldo, o que aconteceu? Que bom que você está de volta e tal. Então foi um marco na minha vida, de uma divisão da minha vida, que me pareceu interessante. Eu fui falar com o diretor e ele falou assim, Haroldo, isso aqui tá, a gente passou 2 dias aí estudando e tal, ele está no seu lugar. Eu falei, tudo bem, não tem problema, ele pode ficar, eu faço a personagem dele e ainda complementei. Falei, olha, e não precisa me pagar nada, eu faço de graça. E ele falou, não pode aqui. Tá. E eu fui, né, a personagem só tinha 1, 2 frases, eu logicamente decorei na hora, botei a roupa dele e entrei. Foi uma das situações mais interessantes, né? De assim, eu fazia a parte principal e de repente estava fazendo a última. Eu ficava lá em cena, na maioria das vezes, fazendo figuração.
E aí você olhava a percepção, eu tive um outro entendimento do que é a arte, né? Na arte de representar, do público, dos outros atores, né? Eu percebi que fazia tanto faz se você faz o primeiro, se faz o último. O importante é que você esteja lá presente e inteiro, 100%. E logo depois disso eu fiquei mais uns 2 ou 3 meses ali e eu recebi um chamado de um diretor, né? Muito amigo do João Bujanra, que era o Antônio Guigoneto, que já é falecido. Ele tinha um projeto de uma peça chamada O Mercador de Veneza, né, do Shakespeare. Falei, eu quero fazer nem que seja na Praça da Sé com a roupa do corpo. Falei, não, isso me interessa. Né, eu sempre tive essa coisa meio romântica, naquele momento, principalmente. E falei, olha, como é que é ser conhecido pelo público ali na rua? Né? E de repente passar o chapéu e você ver disso. Né? Sem depender da mídia ou do nome, o que quer que seja. Então, isso foi o que mais me atraiu. Só que depois de 2, 3 meses, a gente com 20 atores, 20 peças de local para ensaiar e tal, 20 atores, figurinista, ninguém queria ensaiar. Todo mundo queria roupa de veludo, queria o teatro municipal. E eu falei, cara, mas não foi, a proposta não foi essa que me fizeram. E aí, falei, vamos começar a ensaiar? Ah, não quero, não quero. Vou falar, então, muito obrigado, até qualquer dia. Então, essa foi a minha última expressão Né? relacionada à arte. Então, houve o divisor de água, né, Haroldo? Salvo engano, 2011, foi isso? Não, isso foi em 1990. 1990, inclusive, Eu parei de trabalhar em 1990, porque eu comecei em 68 e fiquei 22 anos, que foi em 22 anos, 1990. exatamente. E talvez a Manchete tenha sido a sua última emissora? Na verdade, ainda fiz um teleteatro chamado Você Decide, tinha na Globo, não sei se você Na lembra. Globo, correto. Isso, eu fiz acho que Interativo. um episódio, né? Me chamaram em 1997 e depois eu engatei para fazer uma personagem num teatro infantil, mas não rolou. Aí eu falei assim, não é mais minha praia, né? Eu não tinha mais esse contato, essa conexão com a arte de representar. Não era mais a minha praia, né? Locado, né? Peixe fora d'água. Você se Então, encontrou, né? Você se encontrou. me encontrei como pessoa. Haroldo, sobre essa nova etapa da sua vida, embora na abertura falamos da forma superficial, o que é a harmonização entre céu, homem, terra? Você poderia nos dizer sobre o que é esta arte? Isso. É uma filosofia de vida, né? O Feng Shui ele é baseado na arte ou técnica, né, de observação da vida, né, dos ambientes, das montanhas, dos rios, dos pássaros, dos humanos enquanto ser agente, né, dessa transformação. Muito legal isso aparecer na minha vida, né? Logicamente que quando eu larguei tudo, comecei a fazer pão integral durante muitos anos, muito pão integral, deu por uma encarnação inteira. E aí eu oferecia, depois que eu larguei tudo, né, eu nunca mais cobrei pelos meus serviços. As pessoas pagavam quanto queriam. Então, o seu pão, quanto custa? Ah, dá quanto você quiser, por bens ou por serviços. Então, as pessoas pagavam, um pagava R$1, outro pagava 5, outro pagava 100. Né? Então, dependia do dia da pessoa. Eu fazia o pão encomendado, entregava para elas, geralmente na casa, no local de trabalho. E eu fui levando minha vida mais franciscana, posso dizer assim. Eu fiz uma opção bem radical na minha vida. Eu praticamente doei tudo que eu tinha, todos os meus livros. Infelizmente, a minha companheira à época não entendeu esse processo, né, porque eu mudei de vida durante o nosso casamento. Eu já tinha um filho, meu filho mais velho. Então, logicamente, eles sofreram as consequências de uma pessoa que estava em busca, né, de si próprio e se encontrou, né? Muita gente não entendeu o que estava acontecendo, e eu entendo, né? Porque quando a gente está no mundo, né, hoje, né, que a gente tem isso, a gente meio que liga o piloto automático. E quando você começa a entender os seus processos internos, aí que eu entendi que todas as minhas outras personagens que eu tinha feito me levavam para esse momento, né, de transformação. E eu falei assim, tá, legal, eu usei todas essas personagens, essas máscaras. Como é que é você viver sem máscara? Você dá a tua cara para bater. Então, a figura de Jesus foi muito importante na minha vida. Né? Falei, cara, como é que é você abandonar a tua família, teu trabalho, o dinheiro, o sucesso, tudo isso e seguir o que ele propunha? E eu busquei fazer isso. E, logicamente, eu encontrei muitas respostas para a minha vida. Muita gente não entendeu, né? Muita gente não entende os processos, às vezes, intensos que um cristão, ou um budista, ou quem quer que seja,
que se ligue a uma figura ou uma filosofia de vida, possam transformar. A filosofia do Feng Shui, que é vento e água, Feng é vento, Shui é água, é exatamente o quanto a gente é fluido, né? E quanto a gente também é essa expressão. O Feng, que é o vento, né? É a nossa respiração, né? O ar que a gente respira, que tá intensamente recheado de informação, né? Dos átomos que vêm do Sol, das estrelas, né? E que ligados através da nossa percepção, e a gente desenvolve a partir das nossas emoções, das nossas tradições, da nossa mente, com o ambiente que você vive. Então, com a casa que você mora, tem a ver com por que você escolhe a cor da casa X, ou o móvel Y, ou um quadro especificamente em determinada parede. Por que você se dá bem com determinada pessoa e com outra não. Então, na verdade, é um estudo, né? Como eu sempre fiz enquanto intérprete. Você tem que estudar muito como é que uma personagem anda, se emociona, pensa, né? Calcula. É a mesma coisa. Então, só que agora o meu trabalho era de ouvir as pessoas, os seus processos, e de alguma maneira trazer para elas tudo aquilo que elas têm dentro de si que não viram ainda, através dos espaços que elas vivem ou que elas trabalham. Um trabalho de autoconhecimento. Haroldo Bota, por Haroldo Bota, sua autoanálise. Então, Haroldo Bota é um ser que está em busca, né, conexão maior com o Pai Criador, né, Deus, o nome que a gente queira dar. Eu escolhi a simplicidade de viver, né, e eu acho que a partir dela a gente consegue perceber algumas coisas que a loucura do mundo, né, a correria, o brilho, né, a fama, o dinheiro, o poder, tudo isso às vezes tira um pouco daquilo que a gente tem. Não, e a mente são uma coisa só. Eles dizem assim, o coração pensa. Né? Não existe uma conexão entre mente e emoção. É tudo uma coisa só. Então, quando você está integrado, está de acordo com o que o divino, né, o Deus quer. Né? Então, se ele quer, você quer e faz o que ele está pedindo para você fazer. Você tem toda a opção de escolher o bem, o mal, ou se manter neutro. Então, tá de cada um. Às vezes eu sou observador, às vezes eu sou agente, às vezes eu sou reagente. Então, às vezes, no nosso processo, a gente está melhor. Quando a gente acha que é sábio, a gente está sendo idiota. E quando a gente está sendo idiota, a gente está sendo talvez sábio. Né? Então, é difícil a gente saber com toda certeza o que a gente está, de onde a gente veio, para onde a gente vai. O ideal é que a gente tenha, nesse momento presente, a única coisa que a gente tem é o presente. O passado já foi e o futuro ainda não existe. Então, logicamente, que o futuro só vai vir a partir do que eu aprendi com o passado e o que eu estou vivendo hoje. Então, se hoje nas nossas conversas eu estou expressando o meu ser, daquilo que eu acredito que eu vivi, experimentei e compartilhando com você tudo aquilo que eu sou, que tem que ser feito. Né? Se isso vai atingir as pessoas com mais intensidade, com mais amor, com mais carinho ou não, isso vai de cada um. Então, tem gente que vai gostar do que eu estou falando, tem gente que vai achar que é uma bobagem, esse cara é maluco ou esse cara é legal. Então, eu aprendi ao longo do tempo que esse Haroldo, ele tem que... Você pode ouvir um, pode ouvir o outro, que é o sim, que é o não, que é o bom, que é o mal. Você que desenvolve e percebe o que é que você quer fazer da vida. Eu escolhi aprender a amar com alegria. Como podemos encontrar o nosso querido Haroldo Bota nas redes sociais? Eu estou nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tem LinkedIn, mas eu praticamente não uso, que é uma rede muito corporativa e tal. Mas no Instagram são coisas mais superficiais, às vezes eu ponho as minhas fotos, né? Eu virei também fotógrafo amador, eu fiz um monte de coisas na vida, faço, né? Então eu paro de fazer uma coisa e começo a fazer outra. E isso que me dá essa gana, de olha, como é que você vê o mundo através de que forma? Então eu nunca deixei de ser artista, deixei de ser ator, né? Um intérprete, mas artista eu nunca deixei de ser. Né? Tanto é que eu escrevi lá a peça O Mercador de Veneza, que é a Alquimia de Shakespeare, né? E que ela foi durante muito tempo um manual de entendimento da alma humana. Então, pode acessar, pode me pedir, eu mando a cópia. Se quiser a cópia de uma apostila minha do Feng Shui, eu estou à disposição, pode conversar comigo a hora que quiser. Né? Eu não cobro por nada, cada um contribui com aquilo que quiser, se quiser. Eu sempre falei para as pessoas, se quiser contribuir, no mínimo com um sorriso. Né? Pô, fazer chorar, melhor que eu não faço. Geralmente as pessoas choram porque às vezes tem que se desapegar de um monte de coisas, de lixos que a gente vai acumulando na vida, e o Feng Shui tem um pouco isso, né? De você limpar e organizar a tua vida.
Então isso começa das tuas gavetas, do seu armário, da tua vida, das tuas relações, do teu local de trabalho, de tudo. Você sabe da nossa admiração pelos seus trabalhos, né? Hoje, no nosso Conexão Sem Fronteiras, mais uma vez, a gente trouxe uma pessoa que a gente realmente admira. Eu gostaria de te agradecer pela sua presença. Esteja à vontade para suas considerações finais. Pode dar sua mensagem final aí. Antes de tudo, queria agradecer a você, Reginaldo, né, a tua equipe de trabalho aqui no Conexão Sem Fronteiras. Eu acho que todo trabalho que vise divulgar o trabalho artístico ou de pessoas com uma certa relevância, não só pelo sucesso que fazem, ou pelo poder, ou pelo dinheiro que têm, no caso, eu não tenho nenhuma dessas coisas, eu tenho apenas uma vida simples, né, e tranquila, vivendo numa cidade do interior, hoje em dia. E então acho que é muito importante, né, as mídias de hoje terem essa possibilidade de oferecer caminhos. Hoje em dia todo mundo pode se expressar, mas o que a gente quer falar? Para quem a gente quer falar? Né? Eu tento expressar o que há de bom e do divino dentro de mim. Nem sempre é fácil, não é tarefa fácil nos dias de hoje, e acredito que o meu dia a dia, às vezes apenas com um sorriso ou com um bom dia, já é um caminho, né? De você acordar todos os dias sabendo que tem 24 horas para você exercitar o teu amor, a tua bondade, a tua beleza, apreciar os animais, o meio ambiente onde você vive, a tua família, teus filhos, teus pais, né, teus colegas de trabalho e a vida em geral. E fazer isso com amor e com sabedoria. Vocês todos que ouviram, é você, Reginaldo, no Conexão Sem Fronteiras. Olha, muito grato mesmo, viu? Conversamos hoje com o ator, diretor, autor e palestrante Haroldo Bota. Gostou da entrevista? Então vai lá, dá um like e se inscreva em nosso canal que não custa nada. Até o próximo Conexão Sem Fronteiras.